Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a primeira sessão extraordinária do ano legislativo de 2016. Peço ao nobre vereador Jair Godoy fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria. Não alimente inimizades. Procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes bem, em troca do mal que lhe fizeram. Não deixe escapar o ensejo de anular o mal em torno de você, enquanto estiver na terra, para que, ao sair dela, tenha sua consciência tranquila. Peço ao segundo secretário fazer a chamada. Celso Baceto, presente. César Ricardo Souza, presente. Cláudio Roberto Alves, presente. Ismael José Gomes, presente. Jair Godoy, presente. Luiz Carlos Pereira, presente. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior, presente. Maurício Amaro, presente. Orivaldo Gonçalves, presente. Roseli de Fátima Bento, presente. Vicente Pavan, presente. Peço ao primeiro secretário fazer a leitura do edital de convocação e a matéria da ordem do dia. Edital de convocação de sessão extraordinária a realizar-se dia 22 de março de 2016, às 17 horas e 30 minutos. Pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para comparecerem à sessão extraordinária a realizar-se às 17 horas e 30 minutos do dia 22 de março de 2016, na sede da Câmara Municipal, especialmente para a deliberação da seguinte ordem do dia. 1. Deliberação e votação do projeto de lei complementar número 10 de 2016, que autoriza o município de Cerqueira César estabelecer equiparação de vencimento dos cargos de auxiliar ou técnico em enfermagem do município, em face do princípio da isonomia, especificar as atribuições dos respectivos cargos e dar providências. 2. Deliberação e votação do projeto de lei complementar número 12 de 2016, que autoriza o município de Cerqueira César estabelecer equiparação de vencimentos dos cargos de fiscal de serviços e urbanismo do município e especificar as atribuições dos respectivos cargos e dar providências. 3. Deliberação e votação do projeto de lei complementar número 17 de 2016, que dispõe sobre os vencimentos do cargo de lançador e estabelece as atribuições do referido cargo e dá providência. Câmara Municipal de Cerqueira César, 18 de março de 2016. Luiz Carlos Pereira, presidente. E vem assinado por todos os vereadores, senhor presidente. Projeto de Lei Complementar 10/2016, acompanhado do parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2016. Autoriza o município de Cerqueira César estabelecer equiparação de vencimento dos cargos de auxiliar ou técnico em enfermagem do município, em face do princípio da isonomia e especificar as atribuições dos respectivos cargos e dar providências. Segue aqui o impacto orçamentário financeiro. A orientação jurídica do procurador jurídico da Câmara. Que opina pela não tramitação do projeto de lei. Assina o Dr. Daniel Franco de
Franco Ferreira de Andrade. E tem a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, o relator Maurício Amaro, que também vota pela não tramitação do projeto de lei complementar no 10 de 2016, é o relator. E o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que opina vota unanimemente pela inconstitucionalidade, legalidade técnica legislativa e pela não tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2016. Assinam os vereadores Maurício Amaro, relator, e vice-presidente, Vicente Pavan, presidente, César Ricardo de Souza, secretário. Quando o projeto trata de reajuste de salário, aumento de salário, dessa natureza, ele tem que passar pelas comissões. Primeiro pelo departamento jurídico, e quando se analisa o projeto no departamento jurídico, é a parte legal e técnica do projeto. Não estamos discutindo o mérito do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento, de Justiça e Redação, também analisa da mesma forma. Como o departamento jurídico opinou pela não tramitação do projeto, porque ele está baseado no impacto financeiro e na lei de responsabilidade fiscal, esse projeto não poderia tramitar na Câmara. Mas os vereadores, nós nos reunimos aqui, os vereadores acharam por bem analisar o projeto, e a Comissão de Justiça e Redação, acompanhando o parecer jurídico, também opinou pela não tramitação. Mas essa é a parte técnica do projeto. Agora nós vamos discutir a parte que... Então, nós vamos discutir a parte do parecer da comissão. O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação está em discussão. Com a palavra o vereador Maurício Amaro. Senhor presidente, colegas, funcionários, principalmente os profissionais da área da saúde, com os quais a gente gostaria de estar dando esse parecer favorável, mas para exarar esse parecer favorável, o prefeito precisaria ter mandado junto um projeto, tipo, no mesmo projeto, extinguindo um cargo de comissão, por exemplo, mostrando alguma forma que ele iria economizar para que a Folha pudesse sustentar esse impacto. Como ele não enviou, a comissão é obrigada, pela orientação jurídica, a exarar o parecer contrário. Isso não quer dizer que o projeto pode até tramitar pela Câmara. Vai passar agora pela votação, após a discussão, votação da maioria, e caso a maioria fizer a opção por derrubar o parecer, vai para ser encaminhado para outra comissão, que o senhor presidente poderá encaminhar, talvez ele faça uma reunião logo em seguida, interrompe-se a sessão, aí essa comissão vai exarar o parecer pensando no impacto, é um outro parecer, baseado nesse parecer, nós vamos votar novamente. Então, vai haver, vocês vão perceber que vai haver, às vezes, mudança na votação. O mérito, eu sou favorável, mas o parecer, eu tenho que exarar o parecer contrário, porque ele não é o momento. O prefeito não está preocupado com a Folha. A Folha está estourada e ele está oferecendo um aumento. Seria como se fosse dar um cheque sem fundo. Então, nós da comissão não podemos acompanhar esse projeto. Mas a maioria decide, no mérito, a gente pode até, num próximo momento, na hora da votação do projeto, a gente pode analisar o mérito diferente. Continua em discussão o parecer. Com a palavra o vereador Ismael José Gomes. Senhor presidente, nossos colegas, plateia, eu vou adiantar meu voto, ao contrário, ao parecer contrário, porque o impacto veio aí quando o município está acima do limite,
mas o prefeito tem assessoria jurídica lá. Se ele mandou para a gente, ele deve saber o que está fazendo, né? Então, se ele for responder pela lei fiscal, quem vai responder é o prefeito. Ele está mandando, que ele deve saber o que está fazendo lá. Ele tem uma assessoria que acompanha ele lá. Então, eu acho que, por essa razão, eu sou contrário, o parecer contrário. Respeito aos colegas aí, que realmente estão corretos na forma de analisar o projeto, mas eu entendo que o prefeito mandou, então a parceria do prefeito, nós temos que fazer a nossa parte, e eu, da minha parte pelo menos, que acertar o salário dos funcionários, nesse caso da saúde, também é muito baixo, não está equiparar com outros cargos, não desmerecer ninguém, mas tem um cargo inferior ganhando mais que ele, então não acho que não é justo. Por essa razão, sou contrário para ser contrário. Com a palavra o vereador Vicente Pavan. Senhor presidente, senhor presidente, colegas, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi contrário não só nesse projeto, como nos dois próximos projetos, por causa da situação da folha de pagamento do município, que já ultrapassou a casa dos 54%. E quando ultrapassa a casa dos 54%, a lei de responsabilidade fiscal determina que não se pode criar cargo, não se pode dar reajuste, a não ser a revisão anual de salário, que é aquela que foi feita, que deu 12%. Aquela lei permite. Qualquer tipo de reajuste, equiparação salarial, quando a folha está estourada, não é permitido por lei. E é de responsabilidade da Comissão de Constituição e Justiça dar parecer de acordo com a lei. Eu discordo com o que o novo vereador falou agora, que é de responsabilidade do prefeito. Não, também é responsabilidade da Câmara. Se a Comissão de Constituição e Justiça dá parecer favorável a um projeto de lei inconstitucional, os vereadores da comissão respondem também. Certo? Nós, vereadores da comissão, vamos votar de acordo com o nosso parecer. Se a Câmara derrubar o parecer contrário, aí nós vamos votar de acordo com o conteúdo, certo? Mas no momento a gente tem que manter isso daí. Nós não queremos, nós estamos contrários à equiparação salarial, achamos que é justo, exerce a mesma função, receber o mesmo salário que um outro. Então deve ser recebido. O projeto é justo, mas está inconstitucional por causa que a folha de pagamento está acima do limite legal. Agora, quem tem que tomar providência para fazer com que a folha de pagamento venha dentro do limite legal é o senhor prefeito. Lá na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 22, diz claramente quais as providências que o prefeito tem que tomar para colocar a situação em dia. Se ele não toma, aí a responsabilidade é dele. Mas nós aqui temos que cuidar disso daí. Se o parecer for derrubado pela maioria da Câmara, nós vamos votar favorável à equiparação salarial. Continue a discussão. A palavra está com o vereador César. Senhor presidente, vereadores, funcionários e diretamente interessados nos próximos dois projetos. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, ela não julga se o projeto é justo ou não. Se os senhores são merecedores de ter aumento de salário, equiparação salarial, nós não julgamos isso. A gente vê a legalidade e a constitucionalidade do projeto, baseado numa orientação jurídica. Então nós temos por obrigação, já que o jurídico nosso orientou a isso, dar parecer contrário na comissão. Não tem como a gente ir contra a lei. Uma comissão que chama Comissão de Constituição e Justiça, a gente ir contra a lei. Quem deveria ver isso, e antes de se mandar esses projetos que causam polêmica, porque parece que a comissão não quer dar aumento, não quer equiparar salário. Quem faz isso, quem tem a chave do cofre, quem determina aumento é o prefeito. Ele sabe ou não sabe o que está fazendo. Então ele fica muito bem perante os senhores. E daí ele joga para a Câmara, e a Câmara que tem que se virar. O que nós fazemos aqui é obrigação nossa, dar o parecer contrário. Nós vamos votar no mérito favorável ao projeto. E, no português claro,
o prefeito que se vire lá com a folha de pagamento dele. A justiça é justo, tudo bem. O que nós não podemos é dar um parecer contra a lei. Mas no mérito nós vamos ser favoráveis. Isso serve para os 3 projetos. E até eu acho que o nosso presidente, quando for levar o autógrafo para o prefeito, deveria grampear junto a orientação jurídica, que está muito bem fundamentada, o relatório da comissão, para ver se ele, antes de mandar esse tipo de projeto para a gente, eu não sei se ele é mal orientado pelos advogados ou por quem faz os projetos lá, ou ele não tem noção do que ele está fazendo, não é possível depois de 7 anos, e ele parece que fala assim, ó, chega lá e ele fala, joga lá na Câmara, se eles aprovarem, tudo bem. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos aprovar, e daí nós devolvemos a bola para ele, e ele que se vire com a lei de responsabilidade fiscal. Quanto ao mérito da equiparação, lógico que nós somos favoráveis ao aumento de salário, e nunca fomos contra. Só que cai justo na nossa comissão que nós temos que acompanhar o parecer jurídico. E o parecer jurídico é muito claro. Não se pode fazer esse tipo de coisa com a folha nessas alturas. Mas aí quem irá responder, quem vai responder é o senhor prefeito. Isso serve para os próximos 3 projetos. É a mesma história que nós fomos contrário na comissão. E para ver o absurdo que chegamos, nós vamos ter que votar contra o parecer nosso. Nós sabemos que é inconstitucional, mas nós vamos votar contra o parecer nosso. Aí o senhor prefeito que se vire. Pois não. César, a gente não precisa votar contra o nosso parecer, porque no mérito que é depois, né? Porque seria incoerente, né? Agora, por isso que vai ter 3 votações. Nós vamos votar primeiro o nosso parecer, depois vai vir o parecer da outra comissão, né? Então, acho que eu não fui muito claro. No parecer, nós temos que acompanhar o que nós demos de parecer. Eu estou falando no mérito, mas mesmo no mérito, eu acho que é uma incoerência. Nós estamos falando que o projeto é inconstitucional. E a hora que nós for votar o mérito, nós vamos votar um projeto que é inconstitucional. Mas vai ser assim que vai funcionar. Continua em discussão o projeto. O parecer. Não havendo discussão, o parecer contrário está em votação. Quem for favorável ao parecer contrário, permaneça sentado. Quem for contrário ao parecer, contrário da comissão, que se levante. O parecer foi rejeitado por 7 votos contra 3 favoráveis. Então esse projeto vai passar para uma outra etapa agora, na sequência da reunião. Nós vamos votar primeiro os 3 pareceres, para depois os 3 projetos serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento para exarar o parecer, a gente vota depois para votar o projeto. Então o projeto foi, o parecer foi rejeitado por 7-3, correto? E estamos encaminhando esse projeto para a Comissão de Finanças e Orçamento. Não, nós vamos fazer os 3, depois dar parecer nos 3. Nós vamos votar os 3 pareceres, depois a gente dá o parecer da comissão nos 3 também. Projeto de Lei Complementar 12/2016, também acompanhado do parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é a mesma história do primeiro. Projeto de Lei Complementar número 12 de 2016. Autoriza o município de Cerqueira-Sés a estabelecer equiparação de vencimento dos cargos de fiscal de serviços e urbanismo do município e especificar as atribuições dos respectivos cargos e da providência. Acompanha o parecer, a orientação do jurídico da Câmara pela não tramitação do projeto. Tem o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o relator César Ricardo de Souza, que opina pela não tramitação do projeto,
e o parecer da comissão, que vota unanimemente pela inconstitucionalidade, ilegalidade técnica legislativa, então vota pela não tramitação do projeto de lei complementar número 12 de 2016. Assinam César Ricardo Souza, relator e secretário, Vicente Pavan, presidente, Maurício Amaro, vice-presidente. Está em discussão o parecer contrário da comissão. Como a história é a mesma, e nós vamos colocar já em votação o parecer contrário. Não havendo discussão, o parecer contrário está em votação. Quem for favorável ao parecer contrário, permaneça sentado. Quem for contrário ao parecer contrário da comissão, que se levante. O parecer foi rejeitado por 7 votos contra 3. Será esse projeto também encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 17 de 2016, também acompanhado do parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2016. Dispõe sobre os vencimentos do cargo de lançador e estabelece as atribuições do referido cargo e dá providências. Mesmo caso, a orientação do jurídico da Câmara é pela não tramitação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que tem o relator Vicente Pavan, opina pela injuridicidade, então pela não tramitação do projeto de lei número 17 de 2016. E o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que votou unanimemente pela inconstitucionalidade e ilegalidade técnica legislativa. Então, votou pela não tramitação do projeto de lei complementar número 17 de 2016. Assinaram Vicente Pavan, relator e presidente, Maurício Amaro, vice-presidente, César Ricardo de Souza, secretário. Está em discussão o parecer contrário da comissão. Não havendo discussão, o parecer contrário está em votação. Quem for favorável ao parecer contrário, permaneça sentado. Quem for contrário ao parecer contrário, que se levante. Mesma coisa, o parecer foi rejeitado por 7 votos contra 3, que são os membros da comissão. Esse projeto também será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos suspender a sessão por uns 10 minutos para a gente poder dar o parecer. Eu só quero esclarecer aos colegas que, como algum dos colegas deve ter sido procurado já desde o ano passado, pedindo esse apoio, e a gente falou com o prefeito prometeu que mandava o projeto e mandou nessa situação e nós temos que votar. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Vamos reiniciar o nosso trabalho. Declaro reaberta a sessão. Projeto de Lei Complementar 10/2015, que foi para a Comissão de Finanças e Orçamento e foi exarado o parecer. 2016. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2016. Autoriza o município de Cerqueira César a estabelecer equiparação de vencimento dos cargos de auxiliar ou técnico em enfermagem do município em face do princípio da isonomia e especificar as atribuições dos respectivos cargos e da providência. Vem acompanhado do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. A Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, em reunião extraordinária realizada dia 22 de março de 2016, emite parecer contrário à tramitação do projeto de lei complementar número 10 de 2016. Estiveram presentes os senhores vereadores César Ricardo Souza, Jair Godoy e Vicente Pavan. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Maurício Amaro. Agora sim, discutindo o projeto, né, vamos falar do mérito. A equiparação do vencimento do cargo de auxiliar ou técnico de enfermagem do município já deveria ter vindo para essa casa quando foi feita a equiparação de outros cargos, onde a folha não estava nessa situação que se encontra hoje. Então, eles já poderiam estar recebendo isso há um bom tempo. Mas, para discutir o mérito, é claro que agora eu vou ser favorável ao projeto, porque estou discutindo o mérito. No mérito, eu sou favorável ao projeto. Continua em discussão, a palavra está com o vereador Vicente Pavan. Senhor presidente, colegas, cidadãos e cidadãs presentes. Na realidade, o mais certo é fazer a coisa certa do que consertar o errado. Isso não deveria nem estar aqui, porque quando foram criados esses cargos, já deveriam ter sido criados com os mesmos valores. Durante todo esse tempo que esse pessoal prestou serviço, foi injustiçado. Porque quando foram criados os cargos, já deveria ter ocorrido essa equiparação salarial. Mas antes tarde do que nunca. Só que chegou numa hora imprópria para a municipalidade. Mas é justo o prefeito corrigir, pelo menos em tempo, corrigir isso daí, e nós vamos votar favorável à equiparação salarial. Continua em discussão. Não havendo discussão, o projeto 10/2016, de acordo com o artigo 224, parágrafo 2º e 3º do regimento interno, a votação será nominal. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores, que deverão responder sim, caso favorável ao projeto, e não, caso contrário ao projeto. Celso Baceto. Sim. César Ricardo de Souza. Sim. Cláudio Roberto Alves. Sim. Ismael José Gomes. Sim. Jair Godoy. Sim. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Sim. Maurício Amaro. Sim. Orivaldo Gonçalves. Sim. Roseli de Fátima Bento. Sim. Vicente Pavan. Sim. Unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nessa circunstância, o presidente não vota. Se houvesse empate, eu votaria e votaria favorável. Podia ficar tranquilo. Projeto de lei complementar 12/2016 está em discussão.
acompanhada do parecer contrário da Comissão de Perfeito. Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Mesma situação do projeto anterior, a palavra está com o vereador Maurício Amaro. Só para fazer um comentário, no mesmo interim, o cargo de fiscal de serviço e urbanismo do município vem sofrendo esse prejuízo desde da criação de um outro cargo de fiscal de serviço já existente, que o vencimento é maior. Então, o executivo, nesse momento, está fazendo o acerto, como disse o Vicente, né, antes tarde do que nunca. Então, estou também favorável ao projeto para corrigir esse prejuízo que os funcionários já tiveram de longa data. A palavra está com o vereador Vicente Pavan. Senhor presidente, só para complementar o que eu falei anteriormente, na realidade, o que está, ao meu ver, o que está precisando é fazer uma reestruturação com todo o setor do funcionalismo público. Não fazer para determinadas categorias, devia ser feito em tudo para fazer justiça. Continua em discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei complementar 12/2016, de acordo com o artigo 224, parágrafo 2º e 3º do regimento interno, a votação será nominal. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores, que deverão responder sim, caso favorável, e não, caso contrário ao projeto. Celso Baceto. Sim. César Ricardo de Souza. Sim. Cláudio Roberto Alves. Sim. Ismael José Gomes. Sim. Jair Godoy. Sim. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Sim. Maurício Amaro. Sim. Orivaldo Gonçalves. Sim. Roseli de Fátima Bento. Sim. Vicente Pavan. Sim. Unanimidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 17/2015, com o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, está em discussão. Esse projeto é a mesma situação dos dois anteriores. Todos nós sabemos da situação, do merecimento de cada funcionário. A gente acha super importante essa equiparação salarial com os cargos. Então, isso foi analisado pelos vereadores com muito carinho, isso aí, sabe? E nós tivemos que agilizar isso aí por causa do período eleitoral. Então, por isso que nós estamos votando isso aqui numa sessão extraordinária. Então, o projeto está em discussão. Não havendo discussão, de acordo com o artigo 224, parágrafo 2º e 3º do regimento interno, a votação será nominal. Peço ao primeiro secretário fazer a chamada dos vereadores, que deverão responder sim, caso favorável ao projeto, ou não, caso contrário ao projeto. Celso Baceto. Sim. César Ricardo de Souza. Sim. Cláudio Roberto Alves. Sim. Ismael José Gomes. Sim. Jair Godoy. Sim. Luiz Henrique Alves Cruz Júnior. Sim. Maurício Amaro. Sim. Orivaldo Gonçalves. Sim. Roseli de Fátima Bento. Sim. Vicente Pavan. Sim. Unanimidade. Esse projeto também foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, vamos encerrar a sessão. Lembrando que a próxima sessão ordinária será no dia 7 de abril de 2016. Muito obrigado a todos, uma boa noite e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a primeira sessão extraordinária do ano legislativo de 2016. Boa noite a todos, muito obrigado.